Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Bem, dessa vez não é uma aula, senão a gente vai fazer a correção de uma atividade que nós fizemos, né? No caso, a atividade N1, da nossa disciplina de assistência da enfermagem na central de material e esterilização. Então nós tínhamos dado essa atividade para ir resolvendo, no caso, então vamos fazer agora a correção dela, tá? Então a gente iniciou, né, no caso, falando sobre a RDC 15 de 2015, né, no caso que é a legislação vigente, e ela nos define na seção 3, tem a parte de definições bem no início, e nos fala do artigo 4, na qual tem as seguintes definições, que é importante para a gente, no caso, fazer atividade. No caso, nos fala produtos para a saúde críticos, que eles são produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular, no caso, incluindo também todos os produtos para a saúde que estejam diretamente conectados com esses sistemas. Então, por exemplo, uma peça, um motor, que por exemplo está conectado a um aparelho, então que precisa alguma instrumentação que precise, no caso de um motor, então ele também vai se tornar um produto para a saúde crítico, né? Não esqueça que isso é importante, porque essa classificação que nós damos, né, de Spalding, no caso, nos ajuda, né, para definir os tipos de CME que nós temos, que é classe 1, classe 2, né, por exemplo. Beleza, então produtos para saúde críticos nós já sabemos. O seguinte, produtos para saúde semicríticos, produtos que entram em contato com a pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas, no caso. Então uma pele, estou em contato com pele não íntegra, né, que pode estar tendo algum tipo de problema, ou mucosas íntegras colonizadas. Então, por exemplo, a mucosa, por exemplo, do trato respiratório, do trato digestório, por exemplo. E isso seriam produtos semicríticos, tá? O outro, que é o terceiro, que é produtos para a saúde não críticos, são produtos que entram em contato com pele íntegra, aqui é pele íntegra, ou seja, que não tem nenhum tipo de problema, ou não entram em contato com o paciente, ou seja, eles, no caso, entram em contato com a pele íntegra ou não entram em contato simplesmente com o paciente, né? Aí podemos ter vários produtos para a saúde que necessariamente não entram em contato com o paciente, por exemplo, fazem a leitura sem se aproximar da pele, sem entrar em contato, né? Então já sabemos quais, né? Ou aqueles que simplesmente, por exemplo, para sinais vitais, por exemplo, né? Então você já vai fazendo essa ligação, porque tanto produto para a saúde, gente, como nós tínhamos falado na aula, né? Muito produto para a saúde, então, e aí, qual que é e qual que não é? Beleza. Então aí eu dei para vocês, na verdade, né, no caso, um quadro mostrando, no caso, quais são os produtos para a saúde, uma lista deles, né, que estamos mostrando aqui, e fazer, no caso, a classificação. Tá? Então, por exemplo, aí nos coloca na primeira, vidraria e borracha para aspiração. No caso, para aspiração, ele vai ser crítico. Tá? Então, ele é crítico porque vidraria, no caso, borracha para aspiração, eles têm contato, no caso, como tínhamos visto no primeiro, né, em penetração de pele, muitas vezes, em mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais, e pode ser, no caso, também com o sistema vascular. Então ela é um produto crítico. Depois, peças de mão dos motores, acabamos de falar disso, né? No caso, todo que esteja ligado a produtos para saúde críticos, por exemplo, peças de motores, ele também se torna uma peça desses motores, se torna também crítico, né? Como podemos observar, diz aqui, incluindo também todos os produtos para a saúde que estejam diretamente conectados aos sistemas. Então, se temos alguma instrumentação que ela é crítica, que ela é invasiva, que tem em contato com, por exemplo, com tecido vascular, com os fluidos, né, sangue, por exemplo, e que ela precise de um motor, né, para fazer o processo de aspiração, né, como é dado no primeiro, né, então ela também se torna crítica, tá? Um produto para saúde crítico.
O esfigmo, ele entra em contato com a pele íntegra e, às vezes, né, dependendo do caso, né, ela vai ser não crítica. Comadres, patinhos, na verdade, eles são não críticos, porque eles não entram em contato com a pele íntegra, no caso. Então, eles são produtos para a saúde não críticos. Recipientes para guardar mamadeiras e bicos já processados, eles também são não críticos, tá? Porque já, por exemplo, a mamadeira já foi processada, então ela está já embalada, toda protegida. Então não está entrando diretamente, no caso, em contato, né, com aquele recipiente. Esse recipiente nem vai entrar em contato também com o produto, nem com a pele, nem com nada, então ela é não crítica. Beleza, galera? Vamos lá, então. O outro, espéculos vaginais metálicos. Eu coloquei metálico aqui porque hoje já os espéculos vaginais que se utilizam já são, no caso de uso único, né? Uma coisa interessante que depois nós vamos a discutir nas próximas aulas sobre se quando é de uso único, porque também tem alguns produtos que eles, segundo, no caso, a empresa que produziu, ela fala que é de uso único, mas ela pode ser utilizada para processamento várias vezes, né? Então aí é uma discussão que se observa que temos atualmente nas unidades de CME. Então, o espéculo vaginal, no caso metálico, ele é semicrítico. Tá? Ele é semicrítico porque, como nós tínhamos visto aqui, né, que é semicrítico, produtos que entram em contato com a pele não íntegra, no caso, ou mucosas íntegras colonizadas. E isso até tinha sido uma discussão. Professor, mas se tiver sangue, no caso, aí ela poderia tomar crítica? Sim, também, né? Até nós vimos isso, poderia, mas assim, pela legislação, pela normativa, no caso, ela se estabelece que a gente vai entrar em contato com uma ele vai ser utilizado, no caso, no local onde será inserida, que ela não apresenta nenhum tipo de problema, né? Então, ela, num primeiro momento, seria semicrítica. Ao endoscópio, o endoscópio do trato respiratório é a mesma coisa, também é semicrítico. O bico de mamadeira também é semicrítico, tá? Porque ela somente vai entrar na cavidade bucal, né, da criança. Temos a lâmpada do laringoscópio, também é semicrítica, tá? Por mais assim, ela não, no caso, não vai entrar em contato com tecido vascular, por exemplo. O ambu é crítico, tá? O ambu é crítico. O cabo de laringoscópio, ele é semicrítico. A máscara de nebulização é semicrítico, como nós tínhamos falado. Extensores plásticos é crítico, né? Porque, por exemplo, quando está aplicando um medicamento, um procedimento, no caso de coleta de sangue, esses extensores plásticos, eles, né, no caso, vão entrar em contato, no caso, uma técnica invasiva, não somente com agulha, né, senão vai passar pelos extensores plásticos, pelos cabinhos, né, no caso, pela tubulação, e obviamente vai entrar em contato com sangue em primeira mão, tá? Aí quem fala depois a cânula endotraqueal é semicrítico, igual como tínhamos visto mais lá em cima, outros são parecidos. O enxerto vascular tecido, obviamente vai entrar em contato invasivo, então ele é crítico. O cistoscópio, vamos falar aqui para que serve o cistoscópio. Então esse cistoscópio, ele é um aparelho, no caso, utilizado para examinar o aparelho urinário inferior, que no caso, quando se observa a uretra, aí até muda o nome, né? Seria uma uteroscopia, e se for a bexiga, que aí é a cistoscopia, tá? Que é o procedimento, a cistoscopia, mas precisa utilizar o cistoscópio. Esses cistoscópios a gente pode ter de duas formas, flexíveis e rígidos, né? Como vocês vão ver. Beleza? Então, nesse caso, se fosse, né, no cistoscópio, aí ele vai ser semicrítico.
Aí a outra, tubos de látex, acrílico, silicone, teflon, eles são críticos, tá? Porque muitos deles também vão entrar em contato, por exemplo, com sangue, né? No caso, com o sistema vascular. O oxímetro, sinais vitais, ele é não crítico. A cânula de Gödel, ela é semicrítica. Mas o que é a cânula de Gödel? Então, ela é basicamente também chamada de cânula orofaríngea. Também o nome de Gödel foi quem descobriu, né, basicamente. Na verdade, ele é um procedimento, né, na qual se utiliza essa cânula, um procedimento simples e muito importante no atendimento à vítima de trauma, no caso, né? Então, ela é invasiva, no caso, um dispositivo destinado a manter aberta a via aérea superior em pacientes inconscientes ou com rebaixamento do nível de consciência, tá? Então, a gente sabe que ela, no caso, ela é semicrítica. E o termômetro, aí a gente poderia até especificar, né? Mas é no crítico. O termômetro foi um termômetro digital infravermelho, né? A válvula de Doyen, ou pinça de Doyen, né, no caso, ela é crítica, tá? Mas o que é essa pinça de Doyen? Essa pinça de Doyen, também, né, a gente falou, é um instrumento cirúrgico usado para fechar temporariamente órgãos ocos durante procedimentos abdominais. Beleza, então ela é invasiva e se é para fechar, ela vai estar em contato, no caso, com tecido vascular, no caso, com fluidos, né, principalmente. Beleza, então, gente? Beleza, então vamos à segunda questão, no caso, né, na qual nos fala sobre uma unidade de saúde possui CME classe 1. Então já sabemos que é a classe 1, né? Sendo assim, esse CME está apto a realizar o processamento de produtos. Então nos fala, né, com fundo cego das alternativas, não críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa, com lumen inferior a 5 milímetros, não críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa e nenhuma das alternativas. Aqui temos que lembrar que qual que é a diferença entre uma CME de classe 1 e classe 2? Obviamente as duas, elas vão processar, no caso, produtos para não críticos, semicríticos e críticos, beleza. Mas a grande diferença é que a classe 2, por exemplo, ela processa produtos críticos, semicríticos e não críticos de conformação complexa e não complexa. Já o de classe 1 somente é de conformação não complexa. Então seria essa alternativa a correta, alternativa B. Ah, professor, e com fundo cego, isso nós vamos identificar porque com fundo cego está mais relacionado com produtos de conformação complexa, como a gente vai ver nas próximas aulas. Ah, professor, e com lume inferior a 5, isso está também dentro das de complexo, conformação complexo. E já sabemos, isso é CME tipo 2, ou classe 2. Beleza? Então, gente, vamos para a próxima. Bem, aqui nos fala, você é o novo ou a nova enfermeiro responsável por um centro de material e esterilização, CME, que realiza o processamento de produtos para a saúde e precisa contratar e treinar sua equipe. Mediante esta situação, responda os seguintes questionamentos. Aí me dá 4 questões, né, para resolver. A primeira me fala, onde localizaria a unidade do CME, conforme o revisado em sala de aula, né, com todo aprendido, né? Que vocês me falam. Bem, pessoal, então se estivesse localizado fora, no caso, por parte fora da unidade do hospital, se ele tem que lembrar, pode ser por unidades terceirizadas ou semi terceirizadas, então tem que se considerar coisas importantes, aspectos importantes, no caso que tange a qualidade do material reprocessado, manutenção das embalagens, condições de armazenamento e transporte. Já se for por dentro, normalmente tem que estar próxima da unidade fornecedora, como por exemplo o almoxarifado ou rouparia, ou
perto também da unidade consumidora. Quem são essas unidades consumidoras de um hospital? O centro cirúrgico, a UTI e o PA, né? O pronto atendimento, como nós tínhamos falado. Mas a gente tem que observar também que às vezes não está perto do centro cirúrgico, né? Mas tem que estar, tem que ser essa CME sempre uma unidade, como nós tínhamos falado, né? Autônoma, independente, que tenha sua própria autonomia, no caso com sua própria direção, chefia e funcionários, tudo que tínhamos falado, né? Referente disso. Então, tanto pode estar fora ou dentro da unidade do hospital, né? No caso, esse seria a resposta. Beleza, pessoal? Então, e a outra que nos fala de que depende que sua unidade CME seja classe 1 ou classe 2. Bom, aqui primeiro você tem que falar que essa unidade ela seja capaz de processar produtos para a saúde, os PPS, que sejam, no caso como tínhamos falado, críticos, semicríticos e não críticos. Beleza. Agora, né, nós sabemos que nossa unidade, se for uma unidade assim, no caso, por exemplo, que ela tenha, por exemplo, não tem centro cirúrgico, não tem UTI, então ela pode ser de classe 1, que ela não precisa, ela somente processaria, né, obviamente, produtos, no caso aqueles que falamos, no caso de conformação não complexa. Tá? Agora, se for, por exemplo, um hospital de alta complexidade, que tem centro cirúrgico, que tem UTI, PA, então eles vão precisar mesmo de uma CME, no caso classe tipo 2, né? Classe 2, que vai processar todos os produtos para a saúde de complexos e não complexos, né? No caso. Deu para entender, gente? Vamos para a próxima. Então, na próxima nos fala como deve estar constituído o CPPS. Que é isso, CPPS? O CPPS não é nada mais do Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde, beleza? Não esqueçam, no caso, que ele tem uns requisitos, por exemplo, que essa unidade ou serviço de saúde realize mais de 500 cirurgias por mês, tá? E obviamente excluindo partos. Então, somente com mais de 500 cirurgias por mês, a gente pode estabelecer, no caso, essa CPPS, que tem que estar constituída minimamente por um representante. De quem? Um representante da diretoria do serviço de saúde, chefão, né? Um responsável pelo CME, do serviço de enfermagem, um representante da equipe médica e um representante da CCIH. Lembrando que CCIH é Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então tem que ter minimamente um representante dessas unidades. Beleza, galera? Então vamos lá para a próxima. Que legislação está vigente na atualidade? Bem, a atual RDC, né, a resolução da diretoria do colegiado, é a número 15. No caso de 2012, no caso que ela é a atual vigente, que fala sobre toda a parte do central de material e esterilização. Pronto, próxima, 4. Leia os vários conceitos de CME e construa um conceito seguindo seu critério, respeitando as informações retiradas das legislações vistas. Bem, gente, nós já tínhamos falado, né, tínhamos especificado, né, sobre tudo isso, que conceito, tem vários conceitos, né, que nós tínhamos observado, mas aí tem vários da Anvisa, do Ministério da Saúde, até as próprias RDCs, até eu, né, tinha feito o meu. Obviamente, se eu estivesse fazendo isso, eu vou pegar o meu, né, o meu conceito, né, que eu coloquei assim, né? Você se lembra, né? Está nos slides também tudo que a gente falou, né? O Centro de Material e Esterilização é uma unidade considerada de apoio, no qual todo produto para a saúde, as PPS, passível de processamento, esse é um conceito também, produtos para a saúde são passíveis de processamento, passa pelo processo de recepção, limpeza, preparo, desinfecção, esterilização, armazenamento e distribuição. Esse seria o conceito do que é
no caso CME, segundo o que eu li, porque eu já tinha visto vários conceitos. Igualmente você também pode fazer, obviamente tem que citar de onde você extraiu, né, no caso. Beleza? Então, gente, vamos para a próxima. Aqui nos fala o Instituto Consulplan ICIG Enfermeiro Área Centro Cirúrgico 2022. É recente. Os produtos para a saúde fabricados a partir de matérias-primas e conformação estrutural que permitam repetidos processos de limpeza, preparo e desinfecção ou esterilização até que percam a sua eficácia ou funcionalidade, são classificados pela Anvisa como produtos para a saúde. Qual? Vou ler as alternativas. A. Não críticos. B. Semicríticos. C. Passíveis de processamento. D. De conformação não complexa. Beleza, então, só lembrando esses conceitos, né, no caso aqui, obviamente está falando as classificações, né, dos produtos para a saúde, mas aqui ela não se explica. Produtos são fabricados a partir de matérias-primas de conformação estrutural que permitem repetir os processos, no caso, no CME. Aí nós sabemos, no caso, que nesse tipo de produtos, nós tínhamos até já falado, né, sobre esse tipo, que eles basicamente vão ser os passíveis de processamento, tá? Eles são os passíveis, porque isso até quando a gente dá as definições de CME classe 1 e classe 2 fala, né, que são passíveis de processamento, ou seja, que eles podem ser repetidas vezes sofrer os processos de limpeza, preparo, desinfecção, esterilização. Tá? Sem perder, né, sua eficácia, ou até perder sua eficácia no caso. Porque os outros conceitos já ficam, não tem nada a ver com não críticos e semicríticos, essa é outra questão, né, que tínhamos visto referente ao uso. Aqui está falando sobre a conformação estrutural, tá? E de conformação não complexa já é outra coisa, né, como nós tínhamos visto. Beleza? Então, galera, então é a alternativa C. Vamos para o próximo. Questão 6, né, do Sebrasc, Politec, Perito Criminal 2022. Considerando que no processo de limpeza e desinfecção de materiais, os instrumentos utilizados na assistência à saúde são classificados segundo o risco e potencial de contaminação, assinale a opção correta. Aí nos fala a alternativa A, os instrumentos críticos incluem aqueles que entram em contato com tecidos estéreis ou com o sistema vascular e os que penetram em órgãos e tecidos, bem como todos aqueles que possuem alto risco de causar infecção. Beleza? Os instrumentos não críticos são aqueles que entram em contato com mucosa e pele não íntegra do paciente ou com mucosas íntegras e que exigem desinfecção de médio ou alto nível ou esterilização. Bem, aqui se a gente for apontar, né, se são não críticos, eles não exigem nenhum tipo de desinfecção de médio nível ou alto nível, né? Ele é baixo nível, tá? Professor, até agora está corretíssima, vamos lá ver. Na C, nos instrumentos críticos, o risco potencial de transmissão de infecção é baixo. Não é baixo, né? Em críticos, como já a gente viu, né? Não é baixo, é alto. Então essa minha é falsa. A D, os instrumentos semicríticos entram em contato com pele íntegra e superfícies e possuem risco de transmissão de infecção baixo. E aí, o que vocês acham referente a isso? No caso, quando a gente viu, né, dos semicríticos, a gente falou são produtos que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas. Então, aqui é pele íntegra. Então, não é esse aqui, não se encaixa, tá? E a alternativa é, os instrumentos críticos demandam apenas a passagem por processo de desinfecção. Também é errado, né, gente? Vocês já sabem, então. Então, a primeira, única que está correta é a alternativa A. Beleza, galera? Vamos lá para número 7. A Fundatec, Prefeitura de Itapetim, para enfermeiro 2022.
A esterilização de materiais é um processo extremamente importante para a segurança de um ambiente hospitalar. Os artigos, está falando dos artigos hospitalares, produtos para a saúde, são classificados de acordo com o risco e potencial de contaminação que oferecem. São exemplos de artigos não críticos, exceto, ou seja, qual que não é de todos eles. Beleza. Primeiro, me fala equipamento de inaloterapia. Alternativa B, termômetro. Alternativa C, esfigmomanômetro. Alternativa D, estetoscópio. Bem, estetoscópio é não crítico, esfigmo também, termômetro também. Só equipamento de inaloterapia não é não crítico. Tá? Esses equipamentos não são não críticos. Então a alternativa, no caso correta, né, o exceto seria a alternativa A. Beleza, galera? Próxima. A prefeitura, a questão 8 da IDIV, né, que é a banca. A prefeitura de Jaguaribe, auxílio de enfermagem, 2020, o auxiliar de enfermagem recebeu na central de material e esterilizado, material esterilizado é diferente, essa nomenclatura está errada, né, mas enfim. Os seguintes artigos médicos hospitalares. Aí seguiu. Item 1, né, instrumental cirúrgico, pinça dente de rato. 2, aparadeira. 3, esfigmomanômetro. 4, espéculo vaginal. E 5, bolsa, válvula, máscara. Aí nos fala, são considerados artigos críticos os que se encontram em que item? Então vejamos, bolsa, válvula, máscara não é. Espéculo vaginal não é crítico, é semicrítico. Esfigmo não crítico, paradeira também não crítico. Só ficaria instrumental cirúrgico, que seria a alternativa C. Beleza, galera? Vamos lá para os dois últimos. Até que os materiais estejam disponíveis para ser utilizados em um procedimento médico, eles percorrem, no caso, percorre um longo caminho. O trabalho dos profissionais da CME envolve as seguintes etapas. Então, está me perguntando quais são as etapas. Lembra que a gente falou, né? Quais são as etapas? Isso está propriamente, né? No próprio conceito, né, que nós falamos. Então, aí a gente pode falar, né, quais são, né, recepção, limpeza, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição desses. Essas são as etapas envolvidas na CME. Beleza, galera? Então, e a última, qual é o conceito de barreira técnica e em que casos deve ser utilizada? Nós já tínhamos falado dessa barreira, né? Barreira, mas o que é barreira, né, no caso? Não esqueçamos desse conceito. Tínhamos falado que a CME, tanto a classe 1 como a classe 2, elas têm os conceitos referentes a barreiras, né? Por exemplo, a classe 1 deve possuir, no mínimo, barreira técnica entre o setor sujo e os setores limpos. E a classe CME classe 2, é obrigatório a separação física da área de recepção e limpeza das demais áreas. Então, o que é essa barreira técnica? Que é essa barreira técnica, no caso? A barreira técnica é um conjunto de medidas comportamentais dos profissionais da saúde que visa a prevenção de contaminação cruzada entre ambiente sujo e ambiente limpo, em caso de ausência de barreiras físicas. E, obviamente, a gente somente vai ser utilizada quando? No caso, CME classe 1, né? No caso, como tínhamos falado. Beleza? Então, pessoal, seria basicamente isso, né? A resolução da nossa atividade, tá? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de encaminhar, temos até hoje para encaminhar o material, tá? Qualquer coisa é só mandar mensagem. Deixa aqui o like, compartilha, beleza, galera? Tchau, tchau.